não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, dificilmente eu conheci algum homem religioso no Brasil que não fosse um sepulcro caiado. Quase todos eles são. Não pode ser católico, protestante, judeu, são todos sepulcros caiados. Por quê? Porque não fizeram esse trabalho. Né? Eles não entenderam que o conhecimento de Deus passa pelo conhecimento da sua alma, meu filho. E o conhecimento da sua alma passa, vamos dizer, por essa transmutação alquímica dos vícios em virtudes. Então, a qual não se pode realizar de maneira alguma, não digo não é sem extensa cultura, né? Sem a busca incessante de uma cultura ilimitada. Então, o que você tem que saber? O que você tem que ler? Você tem que saber tudo o que você precisa saber para chegar a ter o máximo de transparência na sua própria alma e poder falar com responsabilidade. A responsabilidade de quem viveu, de quem observou, de quem refletiu e de quem conhece. E não de quem apenas acabou de ler uma frase bonitinha e é capaz de repeti-la. Então, também o simples fato de você ser capaz de distinguir o que é um homem de substância, um homem que tem experiência, que tem cultura verdadeira. Mas, quer dizer, a cultura verdadeira só acontece quando o conjunto dos elementos adquiridos através de leitura, de estudo, etc., etc., se transformaram, né, em instrumento de autotransparência. E, portanto, de transparência também nas suas relações com a realidade total. Só aí existe cultura. Fora disso, não. Se você simplesmente lê um montão de coisa e esqueceu logo em seguida, você não aprendeu nada. E se as leituras que você teve não tiveram um impacto profundo sobre a sua própria alma, então também você não aprendeu nada. Então, quando você lê literatura de ficção, por exemplo, a identificação profunda com os personagens é importantíssima. Importantíssima por quê? Porque em algum ponto você é similar àquele sujeito. Uns mais, uns menos. Mas todas as paixões humanas estão presentes dentro de todos os corações. Então, por mais diferente que o personagem seja de você, tem algum equivalente dele dentro de você. Então, o Dr. Zonde dizia que a personalidade humana se compõe dos seguintes elementos. Você tem, em primeiro lugar, uma camada instintiva. São os impulsos básicos hereditários, né, que você desconhece completamente. Você nasce com eles, você já tem desde o momento que nasce, e por isso mesmo você não os conhece. Em seguida, você tem as paixões, que são aqueles elementos instintuais que com mais frequência se traduzem na sua conduta. É nesta faixa que entram todos os elementos da teoria zondiana das pulsões. Quer dizer, quais são os impulsos que acabam predominando. Né?
ele delineia ali 8 impulsos, de cuja combinação se forma uma variedade de figuras, uma variedade alucinante de figuras diferentes. Em terceiro lugar, você tem, vamos dizer, o ambiente social, subdividido, por exemplo, no ambiente imediato, né? Ambiente comunitário e ambiente societário. Então você tem, por exemplo, a família, o grupo de amigos, e em cima você tem, né, o Estado, as leis, a economia, etc, etc. Né? Em cima disso você tem um ambiente cultural e intelectual. E em cima disso você tem o espírito, que é quem faz as escolhas em última análise. Né? Então, tem pessoas que pretendem pular diretamente, quer dizer, da sua natureza instintual para o espírito. E daí viram pessoas religiosas. Né? E tudo que tem que fazer no meio foi saltado. Então, por exemplo, o indivíduo acha que ele tem que praticar esta ou aquela virtude, mas ele não tem a menor ideia de, por exemplo, quais são os impulsos que ele recebeu do ambiente e que se impregnaram profundamente na sua pessoa, determinando juízos, valores, reações, etc, etc. Então, realmente não se conhece. E se você não se conhece, o que você vai confessar? Você pode pegar a lista padronizada de pecados e dizer, ó, fiz isso, isso, assim, assim, assim. Mas, note bem, na Igreja Católica existe um treco que chama o exame de consciência. E o exame de consciência, por exemplo, no livro do padre Tanqueray, se traduz em uma infinidade de perguntas que a pessoa tem que fazer a si mesma para que ela possa confessar. Né? E eu sei que se você entregar aquela lista de perguntas, as pessoas assim, não sabem responder. Não sabem por quê? Porque sua memória é confusa. Né? Porque não tem os elementos para narrar para si mesmo o que se passou dentro delas. Então não tem aquela transparência necessária para poder chegar a fazer uma confissão, nem mesmo perante o próprio Deus. Tá certo? Então, sua única chance, né, é que Deus confesse os seus pecados, porque Ele sabe. Mas será que você sabe fazer? Isso é mais complicado ainda? Quer dizer, eu vou falar uma coisa genérica e Deus vai me informar o resto. Eu digo, meu filho, você não é capaz de ler um livro, como é que você vai falar com Deus? O livro está dizendo para você um monte de coisa, agora você vai ouvir a voz de Deus, você vai ter a linha direta com Deus, Ele vai dar tudo prontinho para você. Por que Deus deve valorizar de tal modo a sua preguiça moral e intelectual? Por que Ele deve premiar a sua preguiça? Deus te ajuda a fazer uma coisa que você está se esforçando para fazer. Que você quer fazer. Desde que haja nesse esforço a sinceridade e que você tenha chegado no limite das suas possibilidades humanas. Aí Deus te socorre. Mas se você nem começou a fazer o serviço, por que Deus vai fazer o serviço pronto para você? Quer dizer, isso é uma presunção blasfema. E, no entanto, eu vejo tanta gente, né, agindo assim e achando lindo. Então, assim, lembre do que eu disse no começo. O que é para você ler? Bom, em princípio, assim, toda a grande literatura universal, todinha. Porque esses são os elementos que você vai ter para dialogar com pessoas que são capazes de dialogar nesse nível. São pessoas que têm toda a constelação dos análogos criados pela literatura universal, está tudo à disposição dela. E ela, portanto, se absorveu isso corretamente, ela sempre sabe o que está se passando. Não que ela tenha uma explicação científica porque está se passando, não, mas ela tem a linguagem analógica necessária para falar. E é em cima dessa linguagem analógica que se constrói todo o conhecimento científico, filosófico possível da alma humana. Então, este é o único ponto no livro do padre Antonin Saint-Hilaire que eu discordei, quando ele diz que não é para ler muitos romances. Muito bem, ele está escrevendo para quem? Para pessoas que tiveram educação secundária francesa, onde já adquiriram toda a leitura dos clássicos. Então,
Se você está empenhado já num trabalho intelectual definido, por exemplo, agora você é um historiador, por exemplo, ou você é um cientista político, está fazendo algum trabalho aí, então é claro, você tem que se concentrar no seu trabalho e a leitura do romance pode ser postergada. É disso que ele está falando. Mas na situação social brasileira, né, nós temos que prover a nós mesmos a cultura literária que a escola não nos deu. A escola nos deu antes uma deseducação, então nós mesmos temos que ir atrás. Eu não considero que as dicas que eu dei no começo sejam suficientes. Além da extensa leitura de literatura, é necessário você ter uma meditação sobre o que é a obra de arte literária, quais são as suas possibilidades, quais são os seus limites, até onde ela não pode chegar. Tá certo? E para isso você vai ter que ler aí os grandes críticos e teóricos da literatura, pessoas que meditaram sobre a literatura, mas com a condição de que sejam pessoas que o fizeram com plena seriedade moral. Porque também existe nesse meio um monte de diletantes. Tá? A própria aquisição de cultura literária pode se tornar, vamos dizer, apenas uma atividade prazerosa, lúdica, tá certo? Que não vai penetrar profundamente na alma do sujeito, mas que é algo que o encanta, que ele gosta de fazer. Então, se aquelas pessoas viciadas em ler obras literárias, aqui você vê que nada se incorporou realmente. Aquilo é usado apenas para brilhar um pouquinho no meio social, ou às vezes não é usado nem para isso, virou apenas um vício. Né? Então, é claro que esta não é a finalidade da literatura. Porque se você acha que Dante escreveu a Divina Comédia, né? Ou que Dostoiévski escreveu Crime e Castigo, tá certo? Só para sua diversão, então você não está entendendo absolutamente nada. Porque tudo que eles estão falando ali é mortalmente sério. São as situações extremas da alma humana. Né? Então, se você não conseguiu viver essas situações extremas imaginariamente com a devida profundidade e seriedade, então você não aprendeu nada. Então, ressalvado esse caso, vamos dizer, do vício, então, a aquisição da cultura literária e vamos dizer, a meditação sobre a obra de arte literária, para você saber o que não dá para fazer por meio dela, o que você vai ter que completar por outros meios, que depois conversaremos. Isso aqui continua sendo a base de toda a educação. Então, sempre que me perguntar o que eu devo ler, eu digo que você deve ler toda a grande literatura primeiro. Você já leu Shakespeare inteiro? Não. Você já leu Dante? Não. Você leu Homero? Não. Você leu Dostoiévski? Você leu Tolstói? Não. Então por que vem me perguntar o que deve ler? Se você pegar os nossos professores de literatura, você verá que todos eles dizem, não, você deve ler aquilo que você gosta de ler. Então, ora, essa resposta não diz absolutamente nada. Porque se você vai ler somente o que você gosta, então você vai continuar gostando sempre das mesmas coisas. Não é isso? Então, por exemplo, eu quando era moleque era viciado em histórias em quadrinhos. Digamos, entre os 8 e os 11 anos. Eu acho que com 11 anos eu me livrei do vício. Tá certo? Então eu lia todas as histórias em quadrinhos que caíam na minha mão. Era isso que eu gostava. Se é para ler só o que gosta, eu estaria lendo história em quadrinho até hoje. Nós não gostamos sempre das mesmas coisas, né? O próprio seu gosto tem que se abrir para uma coisa que você não gosta. Né? Então eu conheci um guru argentino que tinha uma norma terrível. Ele dizia, que te gusta é lo que não te gusta. Eu acho que esse é um princípio pedagógico fundamental. Né? Por exemplo, às vezes você vê que meninos novos, de 11, 12 anos, eles não gostam de meninas. Tem horror às meninas. Depois mais tarde não fica louco pelas meninas. O que aconteceu? Né? Ele aprendeu a gostar de uma coisa que ele não sabia que era bom. Então,
além do que você gosta, existem mundos e mundos e mundos, universos inteiros. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: não é ler o que você gosta, meu filho, tá? É você saber o que as pessoas de grande nível cultural e intelectual leram e ler o que elas leram. Você não precisa gostar no começo. Não estou falando para você gostar. Não estou falando para você se divertir. Estou falando para você aprender. Né? Só que é o seguinte: depois de você fazer isso 2, 3 vezes, você vai acabar gostando, é claro. Então, também outra coisa que eu me lembro de ter falado no começo é que você aprender a organizar a bibliografia de um assunto, de uma área de conhecimento que você vai estudar, é até mais importante do que você ler os livros que estão listados na bibliografia. Porque a bibliografia vai te dar a forma do conjunto da coisa, e vai te dar informação básica sobre cada obra e das articulações entre elas. Né? Então, por que as pessoas continuam me perguntando o que elas devem ler? Né? A resposta já está completamente dada nessas dicas aqui. Né? Ainda com essa sorte extraordinária que nós temos de que tem no nosso país a melhor história da literatura que alguém já fez no mundo, que é a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo. Esse é um tesouro. Né? O que não tem nada que se pareça com isso no mundo inteiro. Né? Eu já vi milhares de histórias da literatura, não tem nada que tenha, vamos dizer, tanta unidade de critério, tanta riqueza humana colocada ali. Não tem. Então, esse é o caminho das pedras. Você lê a história da literatura ocidental do Otto Maria Carpo, lê os livros que estão lá, faz a sua lista. Primeiro você lê a história da literatura ocidental do começo até o fim, com a única finalidade de você fazer a lista. Agora, no Brasil, eu não conheço ninguém que fez isso. Bom, tem 2 ou 3 alunos aí que parece que estão fazendo. Né? Eu conheço gente que, assim, anota título de livro, não para ele ler, para ele aprender aqui, mas para ele publicar um livro e ganhar algum dinheiro com isso. Isso aí, o Brasil está cheio. Você dá um curso, vem 15 neguinhos para pegar título de livro para ele abrir uma editora e fazer fama com isso. Está cheio. Né? Então, mas isso é a mesma coisa assim que você está oferecendo remédio para os doentes, né? E não para a indústria farmacêutica. Né? Eu não estou aqui para cuidar da indústria farmacêutica. Estou falando de pessoas, de seres humanos reais. Né? Daí a pessoa, mas tem a limitação da língua. Eu digo, mas escuta, a limitação da língua, se ela não for vencida, você nunca vai chegar nesse ponto que eu estou falando. Com uma língua só você não faz nada. Você não vai compreender nem mesmo a sua língua. Agora, quando você tem uma longa experiência com outras línguas, você acaba vendo que existem milhares de coisas que não dá para dizer na sua língua e outros milhares de coisas que não dá para dizer na língua do vizinho. Não dá mesmo. Quer dizer, não tem o sentimento equivalente, não tem a experiência humana equivalente, não tem a construção equivalente, não tem nada equivalente. Né? Então você entende que uma língua é um condensado de experiências humanas que são praticamente intransferíveis e intraduzíveis. Né? Então, o melhor tradutor é aquele que sabe que não dá para traduzir. É isso. O meu falecido amigo Daniel Brilhante de Brito era um protótipo. Eu conversava com o Daniel, né? Ele fazia citações de memória em 15 línguas. Por que ele fazia isso? Porque era um pedante? Fala, não, o Daniel era a pessoa mais humilde do universo. Mas é porque aquilo que ele estava querendo transmitir naquele momento era como assim, se ele quisesse mencionar um trecho de música e ele falar sobre o trecho de música. Então, em vez de falar do trecho de música, ele tocava o trecho de música. Poesia é a mesma coisa. Eu me lembro que ele citava versos de Pushkin em russo, depois levava 2 horas para explicar mais ou menos o que aquilo queria dizer em português. Né? Mas o som que o negócio tinha em russo, eu não falo russo, evidentemente, mas o som que a coisa tinha em russo, acompanhado da explicação do Daniel, criava uma
terceira coisa, entendeu? Então, a experiência das outras línguas é absolutamente fundamental. Uma outra língua é como uma outra dimensão da tua personalidade. Que, por exemplo, em francês é muito comum você está tentando explicar uma coisa que você conseguiu dizer na sua língua, você tenta dizer aquilo em francês e chama um francês experiente e ele diz, isso não se diz em francês. Eu digo, como? Como é que se diz em francês? Eu falo, não, isso não se diz em francês. Quer dizer, ele sabe que aquela coisa existe, mas que não dá para entrar nas estruturas, entrar com aquela coisa dentro das estruturas do idioma. Você vai ter que dizer outra coisa. E em seguida explicar que essa outra coisa não é bem aquela que você está falando. Então, aprender uma língua é como você aprender a ser como outra pessoa. Então, é uma experiência de tipo Stanislavskiano, né? Você vai aprender a sentir como um determinado personagem que você não é e que você não será nunca, mas que tem uma analogia com você. Certo? Então, ninguém que queira se tornar uma pessoa de cultura tem o direito de fugir à experiência de aprender novas línguas. Com a condição de que você, desde o início, você tente aprendê-las como um instrumento de alta cultura. O que significa você aprender essas línguas para ler alta literatura lá. O que pode acontecer é de você adquirir uma profunda compreensão daquela língua, mas você ser incapaz de manter uma conversa, de você entrar num boteco e pedir um cachorro quente. Por exemplo, o Bruno Tolentino contou que ele tinha escrito poemas já em italiano, né? e um dia alguém pediu para ele pegar uma coisa no armário, e ele, eu não lembro como era o armário italiano, mas disseram a palavra armário. Ele, o que é isso? Né? E ele viu que eu não sabia essa palavra banal, armário. Quer dizer, ele não tinha aprendido para italiano de turista. Tinha aprendido italiano, né? Para ler Dante, Manzoni, coisas desse tipo. E para poder falar como eles. Falar na língua deles, né? Como nenhum deles tinha pronunciado a palavra armário, por uma coincidência, ele ficou fora do universo. Então, não é esses cursinhos de cursinho para turista. Tá certo? Também eu acho que é bom você aprender a língua estrangeira com uma certa estranheza. Em vez de você se amoldar a ela naturalmente, como se ela fosse a sua língua, dizer, não, não, não. Conserva o sentido da diferença entre a sua língua e aquela, porque com isso você estará aprendendo uma terceira língua. Né? Que é daquilo que não dá para dizer direito nem numa língua nem na outra. Tá certo? Como o nosso aprendizado ele visa ao aprofundamento do conhecimento da própria alma e não a turismo ou exercício de qualquer profissão, você vai ver que às vezes vale a pena você contrariar o que a maioria dos cursos de idioma recomenda. Né? Se você quiser fazer imersão total, faça, mas conserve um pé atrás. Né? Então, bom. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado.
Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.